Muito bem, meus amigos, vamos lá. O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos, capítulo número 7, da volta do Espírito à vida corporal. Nós vamos aqui iniciar com o prelúdio da alma, a partir da questão 330, porém, os temas que serão tratados aqui para nós são então os temas prelúdio da volta, ou seja, aqueles momentos que antecedem a preparação da volta, união da alma e do corpo, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, o idiotismo e a loucura, a infância, simpatia e antipatia terrenas e esquecimento do passado. Então, esses aqui são os temas que serão tratados nesse nosso capítulo 7. Muito bem. Aqui então, esse capítulo aqui, ele então vem na sequência do capítulo que nós estudamos da vida espírita, trazendo para nós aqui diversas situações que envolvem o retorno do espírito ao plano espiritual. Então nós tivemos aqui sobre os espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, sensação nos espíritos, a escolha das provas, relações no além-túmulo. Então, a partir daqui, a gente começa a já ver de que modo que os espíritos, então, se relacionam no mundo espiritual, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, metades eternas, recordação da existência corpórea e comemoração dos mortos e funerais. Bom dia, Andréia. Então, da vida espírita, nós chegamos então agora à vida aqui no mundo físico, aqui no nosso mundo terreno, Kardec começa então, só para a gente poder pegar direitinho aqui, o prelúdio, o tema, a tradução, o significado do prelúdio, é o ato preliminar, o primeiro passo para alguma coisa. Então esse prelúdio, que é essa preparação para retornarmos aqui ao mundo físico, Kardec então apresenta várias perguntas aos espíritos, mas diferentemente daqueles que estudavam a doutrina espírita naquela época, a gente sempre lembra desse fato, é que nós então estamos numa condição privilegiada, pelo fato de lá para cá, de 1857 para cá, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, nós tivemos vários outros livros, várias outras obras, inclusive o próprio trabalho de Kardec, estudando, por exemplo, as diversas comunicações dos espíritos, quando ele publica na Revista Espírita, ou no livro Céu e Inferno, e a gente vai então conversando sobre as condições em que os espíritos se apresentam no mundo espiritual, e muitas vezes ali também elaborando uma nova existência para a próxima reencarnação. Mas nesse século passado, no século XX, com essas tantas e tantas obras que foram publicadas, especialmente as obras do Chico, as obras do Divaldo, nós tivemos a oportunidade não apenas de conhecer aqui essa parte técnica da reencarnação, mas nós também conhecemos histórias de espíritos que no mundo espiritual se preparavam então. Que bom, Angelina. Seja bem-vinda. Então, que no mundo espiritual, então, os espíritos, trazendo as suas histórias de existências anteriores, as suas histórias no próprio mundo espiritual, se preparavam para uma nova reencarnação. Nós tivemos desde aqueles espíritos que, contando um pouco da sua trajetória, das suas venturas e desventuras no mundo espiritual e no mundo físico, eles então começavam a se preparar. André Luiz apresenta para nós aquele departamento de reencarnação em nosso lar. Nós tivemos espíritos então que eram orientados
para a preparação para uma nova reencarnação. Nós tivemos espíritos que estavam sendo reencarnados sem qualquer condições de participar desse processo, pelo fato de estarem num estado de perturbação, num estado de desequilíbrio muito profundo. Então, as histórias que nós acompanhamos com essas obras que vieram trazer essas descrições do mundo espiritual, essas histórias, essas experiências, então isso nos enriqueceu bastante. Por isso, então, quando nós lemos aqui o Livro dos Espíritos, nós vemos que as perguntas eram muito simples, as respostas, na verdade, eram simples, Nós não podemos, por exemplo, encerrar uma dúvida sobre, por exemplo, a questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Os espíritos respondem em 3 linhas. Então nós vamos perceber que não dá para simplesmente responder com essa simplicidade um tema tão complexo. Por isso, então, os espíritos, claro, o objetivo deles era trazer essa noção inicial que o Livro dos Espíritos proporciona. E para nós hoje, por isso que é bem interessante, a gente ouve, por exemplo, seminários, palestras, estudos, em que aqueles que coordenam esses trabalhos, os estudos, as palestras, os seminários e até mesmo outras obras que foram publicadas, eles falam com um conhecimento que veio se desenvolvendo lá do século XIX até o nosso período atual. Pelo fato de nós termos tantas e tantas ilustrações e exemplos que vão nos ajudando nesse melhor entendimento. As próprias comunicações, digamos assim, independentes que chegavam em centros espíritas, em que os espíritos falavam sobre essa preparação, sobre essa expectativa de retornar aqui ao mundo físico, vivendo as suas provas e as suas expiações. Então nós vivemos numa época diferente daquela época. Aqueles que estudavam no Livro dos Espíritos tinham apenas esse conhecimento básico. Nós não, nós hoje temos a oportunidade de conhecer muito mais do que eles. Por isso então nós vamos nos beneficiar, não apenas dos textos que são trazidos aqui do Livro dos Espíritos, mas também de todos os relatos, de todas as histórias que são contadas relativas a esse tema. Bom dia, Dudu. Então, para nós aqui, é interessante, Brasa? A gente vê a estrutura do mundo espiritual, essa organização que existe, diferentemente daquela grande dúvida que se fala, sobre como o mundo espiritual funciona. Tudo acontece de um modo intuitivo, automático, e na verdade os espíritos trazem para nós que existe ali uma grande organização para que tudo isso possa acontecer. E é natural que seja assim, exatamente porque nós estamos lidando com vidas de pessoas, com histórias de pessoas, Então, que reencarnam, que desencarnam, que chegam nessa ou naquela condição. Então tudo isso é necessário para um aprofundamento maior. Então vamos lá. Questão 330, naturalmente aqui nós vamos conversar bastante com o Miramês, que vai nos ajudar aqui com as suas orientações, com as suas explicações, para poder fazer com que esse nosso entendimento seja mais profundo e abrangente possível. Então, muito bem, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Aí então nós vamos lembrar de tudo aquilo que nós já vimos sobre o mundo espiritual, cada espírito vivendo ali a sua experiência muito pessoal, estando no mundo espiritual, tempos, estando em tempos diferentes, espíritos recém-desencarnados, espíritos recém-desencarnados, outros já desencarnados há um tempo maior. Mas aí então, quer dizer, se há a necessidade da reencarnação para que o espírito possa evoluir, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, numa outra questão que é feita aqui, uma referência sobre a questão da reencarnação. Então, nós vamos ver que cada espírito, então, no mundo espiritual, vive essa expectativa de reencarnação. Alguns deles ignoram, outros não apenas compreendem a necessidade, mas trabalham para a elaboração de uma reencarnação que seja positiva, que seja proveitosa para ele. Então nós vamos aqui acompanhando essas diversas histórias que vão surgindo aqui no decorrer do nosso trabalho. Então, muito bem, se eles sabem a resposta, pressentem-na, como sucede ao cego
que se aproxima do fogo. Então dá para ver aqui que o espírito sente que alguma coisa está acontecendo. E claro, a gente vai lembrar sempre que esse pressentimento que o espírito tem depende muito do seu grau de compreensão. Porque há aqueles que não precisam de um pressentimento, há aqueles que estão diretamente vinculados a esse planejamento, sabem que vai acontecer. Nós vimos isso, por exemplo, em Nosso Lar, quando nós falávamos sobre a mãe de André Luiz, falávamos ali sobre a mãe de Narciso, né, que era o Narciso, o nome dele? Acho que era o Narciso, não é enfermeiro. Não era Narciso, era outro. Lísias, né, a mãe de Lísias, que também estava se preparando. Então a gente via ali que elas sabiam exatamente o que estava acontecendo. E não por uma questão de pressentimento, mas por estarem acompanhando toda a elaboração, porque a reencarnação que elas teriam não era uma reencarnação individual, em que o espírito, olha, você vai reencarnar. Porque o que nós acompanhamos é que essa reencarnação estava vinculada à reencarnação de outros espíritos também. E eles, então, nesse empreendimento coletivo, todos eles estariam juntos no mundo físico para viver as suas experiências. Então há aquele que sente que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está mudando, existe ali uma força que ele não consegue compreender, e muitas vezes essa força acaba gerando também expectativa, ansiedade, angústia, porque o espírito já prevendo, de acordo ali com aquilo que ele vive no mundo espiritual e com a sua história pregressa, ele acaba percebendo que o seu futuro próximo vai ser um futuro bastante desafiador. E nem sempre o espírito está preparado psicologicamente para isso. Para saber assim, olha, eu estou pronto, motivado e disposto a enfrentar aquilo. Então ele tenta recusar aquilo tudo, mas para ele acaba sendo aquela atração que torna essa experiência angustiante. Então por isso quando ele fala desse pressentimento, que a gente pode imaginar como cego que se aproxima do fogo, a gente visualiza essa situação de um espírito que não tem a visão, mas ele começa a perceber aquele calor próximo dele. Então essa força de atração que o espírito começa a sentir. E depois ele continua. Sabem que tem que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. Então esses sabem que tem que retornar um corpo, a gente vai lembrar, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, nos livros em que ele, Dr. Bezerra, encontraram com aquelas senhoras que eram católicas, que o Filomeno tinha conhecido quando encarnado, e elas simplesmente viviam no mundo espiritual esperando ali o juízo final, dentro da filosofia que elas abraçavam, que era a filosofia católica. Elas participavam da missa e elas naquele momento, pelo que Filomeno trouxe para nós, elas ignoravam a reencarnação. E independente de ignorarem, elas estavam ali dentro desse mesmo processo que atingiria a todos. Por isso, então, sabem que tem que retomar um corpo. Nesse caso aqui, como a gente sempre lembra, os espíritos trazem para nós uma resposta que é genérica. Por que genérica? Porque ele lembra que, olhando da perspectiva mais elevada, a gente vai lembrar que os espíritos estão, de um modo geral, esclarecidos da sua desencarnação, compreendem a necessidade de uma próxima reencarnação. Mas quando a gente começa, então, a estreitar um pouco mais o entendimento de cada espírito, há aqueles que, inclusive, não apenas não compreendem a reencarnação no seu modo mais profundo, como criam ainda fantasias a respeito da reencarnação. Então, quer dizer, aos poucos, conforme os espíritos vão se esclarecendo, o entendimento do processo da reencarnação em si se torna mais compreensível. Tanto que para nós aqui, quando nós estudamos da vida espírita, no capítulo 6 aqui anterior, que fala sobre a chegada do espírito, o retorno do espírito ao mundo espiritual, nós já vimos então em tantas e tantas histórias que os espíritos sequer compreendem que morreram. E há aqueles que chegam no mundo espiritual trazendo ali uma imagem completamente diferente da realidade. Isso por causa das suas crenças que já eram, crenças que foram se desenvolvendo no decorrer da sua existência terrena, e ele chega no mundo espiritual acreditando que, bom, eu estou aqui no mundo espiritual. Ele vai dizer, eu estou aqui no céu. Porque o céu é uma coisa, o mundo espiritual é outra, porque esse céu
está vinculado à crença dele que diz respeito a céu, à eternidade, a inferno, todos aqueles dogmas que nós conhecemos dentro das doutrinas cristãs ocidentais. E nas orientais nós temos também as suas outras doutrinas. Mas o espírito chega acreditando naquilo que ele viveu aprendendo. Então nós vamos lembrar daquele que tem medo de ir para o inferno porque ele não reconhece, por exemplo, o ambiente onde ele se encontra, as esferas espirituais inferiores. Há aqueles que chegam em esferas espirituais superiores, mas rapidamente se compreendem exatamente pelo merecimento que tiveram, pela capacidade que têm de assimilar essa nova realidade. Então, se a ida para o mundo espiritual traz para nós essas visões diversas, de acordo com as crenças que cada espírito tem e de acordo com o seu estado evolutivo também, a volta para o mundo físico também tem essas características. Há aqueles que no mundo espiritual mantêm as suas crenças, como foi o caso dessas senhoras, que não acreditam, não entendiam, não viam a reencarnação como parte da realidade, porque as crenças que elas abraçavam eram crenças que não contemplavam a reencarnação, mas independentemente disso, elas vão reencarnar mesmo assim. E aqueles espíritos que já estão trabalhando ativamente para a sua reencarnação. Então aqui, sabem que têm que retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E aí também essa ignora quando se dará depende muito de cada espírito. Porque há aquele espírito que tem compreensão plena sobre as suas necessidades, sobre a sua história, sobre as experiências que ele precisa adquirir. Ele trabalha no mundo espiritual em função disso. E há aqueles outros espíritos que vivem no mundo espiritual como se estivessem vivendo no mundo físico. Um dia depois do outro, fazendo ali os seus pequenos planos, elaborando os seus projetos, tentando realizar os seus sonhos, mas sem a preocupação de elaborar algo que vai fazer com que ele retorne ao mundo espiritual para dar continuidade no seu desenvolvimento. A gente viu, por exemplo, né, o próprio Camilo Cândido Botelho, no livro Memórias de um Suicida, depois que ele sai do hospital Maria de Nazaré, ele então vai para o mundo espiritual, vai para outros setores do mundo espiritual, além do hospital, que ele se torna um trabalhador do hospital. Depois ele passa, né, ele comenta lá num dos capítulos sobre a cidade universitária, e ele começa então, ele tem a opção. Nós acompanhamos naquele trecho do livro, aquele momento capital para aquele grupo de pacientes que estavam ali. Que eles poderiam reencarnar, a partir daquele momento, enfrentando, digamos assim, as consequências do ato de terem desencarnado pelo suicídio e mais todos os comprometimentos envolvidos. Há aqueles que escolheram, principalmente aqueles que viviam aquele drama de consciência que sofria muito mais no mundo espiritual do que teria sofrido no mundo físico. E teve o caso do Camilo, por exemplo, que ele disse, olha, eu espero então, se eu tenho oportunidade de continuar me desenvolvendo, eu espero ficar por aqui. E ele trouxe para nós aquele período de 50 anos. Quer dizer, ele fez a escolha, foi concedida essa experiência dele trabalhar e continuar se desenvolvendo até o momento da sua desencarnação. Então a gente vê que tem aqueles que conduzem e tem aqueles que são conduzidos. E isso vai de acordo exatamente do entendimento que ele tem. Para alguns espíritos, a reencarnação, como processo de aprendizagem, de depuração da consciência, de reequilíbrio e de crescimento espiritual, é uma prioridade. Para outros, a reencarnação é uma punição que vem se aproximando e ele tenta fugir tanto quanto possível. Vemos no livro Sexo e Obsessão quantos e quantos eram aqueles espíritos que viviam naquela cidade depravada lá, né? Que eram aqueles espíritos adoecidos, espíritos viciosos, espíritos perturbados e que estariam a partir daquele momento, quando eles foram resgatados naquela comitiva, no final do livro que nós acompanhamos, seriam conduzidos a uma reencarnação. Imagina ali o que eles esperavam, qual era o medo que eles tinham a partir da vida que eles tinham no mundo espiritual depois de tanto tempo. Então a gente vai percebendo que essa expectativa ou o entendimento da própria reencarnação, ela é muito diversa dependendo de cada espírito. E aqui então ele faz uma referência, o Kardec coloca aqui então, na questão 166, a gente vai dar uma olhadinha nessa questão só para poder
reforçar aqui o nosso entendimento. Então ele coloca o seguinte, essa questão 166, ela se encontra no capítulo 4 da pluralidade das existências. Lembrando que nós estamos aqui, então, na parte segunda, já no capítulo 4, né? Então ele fala aqui na 166, a reencarnação, é o título do item. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? A gente já vê que essa questão ela já entra em choque com todas as doutrinas que não são reencarnacionistas. Porque nós percebemos desses tantos debates que acontecem, aqueles debates que giram em torno do eu acredito na reencarnação ou eu não acredito na reencarnação. E de acordo com essas crenças, esse processo vai acontecer ou não. É como se eu dissesse assim, olha, se você acredita na reencarnação, boa sorte. Eu não acredito, então não tem problema. Então a reencarnação passou a ser um objeto de crença, não a necessidade que nós temos de compreender sobre uma lei, digamos assim. Aquela lei que determina, conforme os espíritos esclarecem, aqui na 166, que determina para o espírito uma nova existência como parte da sua necessidade evolutiva. E aí então nós perguntamos para aquelas senhoras católicas, vocês acreditam na reencarnação? Não, a minha religião não fala isso. Não tem problema, vai reencarnar do mesmo jeito. Ou então aquele espírito que não acredita nem que é espírito, que é o espírito ateu. Não, reencarnação não existe, não se preocupa que você vai reencarnar do mesmo jeito. Então a ideia da reencarnação, ela não deve ser um objeto de crença, ela deve ser um objeto de convicção. Porque ela é um fato, conforme os espíritos nos instruem. E não apenas dizendo que a reencarnação é uma realidade. Hoje nós temos, por exemplo, todos os trabalhos feitos em torno das pesquisas aqui no mundo físico para entender a reencarnação com crianças, com adultos. Inclusive eu comentei com vocês, bom dia Sandra, comentei com vocês que lá no nosso canal do Espiritismo.net nós temos aquele programa, que é o programa A Vida Além da Morte, e ali nós temos um programa que trata de pesquisas, de estudos acadêmicos a respeito dos diversos temas relacionados com a doutrina espírita. E dentre esses temas nós temos ali estudiosos que se dedicam, que se debruçam a estudar relatos de pessoas que se lembram de reencarnações. E aí então as pesquisas com teor científico, naturalmente, procuram entender então, mas espera aí, essa lembrança que você tem é baseada em quê? Por acaso essas informações foram confirmadas? Foi feito isso, foi feito aquilo, com todo o critério científico. E a partir daí, então, nós tivemos mestrados, doutorados que foram, então, alcançados, sim, no Espiritismo.net, lá no nosso canal, Sandra, o Marli. É o programa que passa de terça-feira, do nosso querido Henrique e o Eduardo. Tá? Depois a gente coloca para vocês lá no grupo, para vocês assistirem. E aí, então, eles fazem entrevistas com esses acadêmicos para contar um pouco da história, para contar um pouco de como se desenvolveram as pesquisas, como foi, então, a apresentação da tese que eles tinham, depois como foi a conquista do título de doutorado, baseado exatamente nisso. O próprio Dr. Alexander Moreira Almeida, por exemplo, ele se dedicou ao estudo da mediunidade, por exemplo. Então, quando se fala sobre reencarnação, aqui no mundo físico, os indícios que nós temos são exatamente aqueles relatos de pessoas nas várias partes do mundo. Nós lembramos, na Índia principalmente, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, vários e vários relatos de pessoas que se lembravam disso. Havia aqueles, inclusive, que se dedicavam ao estudo de crianças, porque crianças traziam relatos que não podiam ser simplesmente inventados, pela própria incapacidade de uma criança de elaborar uma história desse teor. Agora, no caso dos adultos, há aqueles que, embora nós tenhamos essa capacidade mais criativa de elaborar uma história como essa, muitos dos fatos que eram relatados eram comprovados através de pesquisas. Marcas de nascenças, lembranças de situações, reportagens, depoimentos, etc, etc.
Então a reencarnação é um fato que vem sendo estudado por aqueles que têm essa visão reencarnacionista, mas acaba sendo negado para a grande maioria por uma questão de crença e não por uma questão de lógica. Na 666A, Kardec continua perguntando ainda aqui a respeito da reencarnação. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso lhe é necessária a prova da vida corporal. 166b. A alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E aqui então, para a gente poder pegar essa resposta dos espíritos e colocá-la como sendo a base de um fato, há a necessidade de nós conhecermos todo o trabalho feito em torno da doutrina espírita, quem são os médiuns, o que é a mediunidade, como essas comunicações chegaram, o critério que foi utilizado para a comparação de respostas. E não simplesmente aceitar uma resposta porque essa resposta foi dita por alguém do mundo espiritual. Porque do contrário, nós vamos simplesmente, da mesma forma que nós lemos um texto bíblico, nós lemos sem nenhum critério de análise, nenhum critério crítico. Então aqui nós temos esse detalhe, essa informação. E a última aqui, 166C. Olha só, Kardec fez a pergunta A, pergunta B, pergunta C. Uma única pergunta a respeito da reencarnação, dividida em 4 pedaços. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Então, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. E aqui é importante essa informação, porque pode parecer uma pergunta bastante despretensiosa, mas aqui Kardec, por exemplo, ele faz essa pergunta baseada na ideia da ressurreição. Quando ele coloca, parece resultar que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma outro, ou então reencarna em novo corpo, é assim que se deve entender. Por que isso tudo? Porque de reencarnação para ressurreição é ali uma questão de uma linha tênue, de uma pequena fronteira que separa um conceito do outro. Quando você fala em ressurreição, dentro da visão tradicional das religiões ocidentais, é você retomar o mesmo corpo que você tinha antes. Enquanto que a reencarnação, conforme é dito para nós aqui, o espírito pega um novo corpo. Então isso lá na questão 166. Agora a gente volta para a questão 330, que é essa que nós estamos acompanhando, em que ele coloca para nós aqui então, sabem os espíritos em que época reencarnarão? Sabem ali, pressentem e coisa e tal, sabem que assim como um dia vão morrer, um dia vão reencarnar? Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim o é. Assim é. Então por isso a gente tem aqui a ideia de simplesmente começar então a compreender esse processo. Kardec, o Chico, inclusive lá no Pinga Fogo de 1971, ele debatia sobre isso, em que na época a ideia de Adão e Eva era uma ideia muito presente, né? Hoje algumas pequenas comunidades cristãs levam isso como sendo algo factível, algo definitivo. Então, a partir do momento em que você tem Adão e Eva como origem de tudo, significa que você não teve a primeira reencarnação. Portanto, as demais também não são reencarnação. Mas isso tudo acaba sendo muito mais interpretação. Mas agora, a ideia da reencarnação, inclusive disseminada no mundo todo, embora não seja uma ideia doutrinária, é uma ideia que as pessoas têm.
crenças que as pessoas têm, muitas vezes de uma forma fantasiosa. Ah, que bom seria se isso fosse verdade. Tomara que isso aconteça. Será que isso vai acontecer? Então, falar de reencarnação, inclusive nós temos, né, o conceito de reencarnação baseado na transmigração das almas. E essa transmigração das almas, nós vamos pensar também na reencarnação, como nós já vimos, né, falando sobre a metempsicose, que é o espírito ora reencarnando num corpo humano, ora reencarnando num corpo animal, que aí a doutrina espírita vem e os espíritos orientam que isso tudo não passa de uma interpretação equivocada de algumas doutrinas pelo mundo afora. Até porque muitas vezes essas doutrinas, elas foram elaboradas a partir das ideias dos próprios encarnados, mesmo que seja inspirado. Porque, por exemplo, de onde surgiu a ideia entre os budistas sobre reencarnação? Quem foi o primeiro que disse isso? Falarmos, por exemplo, do hinduísmo, em que a reencarnação também está presente. Quem foi o indivíduo que disse isso e em que época foi dita? Tanto o hinduísmo como o budismo não são filosofias que tratam da relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, conversando com os espíritos, em que a mediunidade se torna um mecanismo de comunicação. Para a doutrina espírita é. Então, quem fala para nós sobre reencarnação são os próprios espíritos. E é claro que alguém vai dizer, mas por que você acha que esse espírito está dizendo a verdade? Aí é necessário conhecer toda a história da doutrina espírita, todos os critérios, todas as comparações, todas as críticas e apontamentos que Kardec e outros estudiosos fizeram no decorrer do tempo. Então não é simplesmente acreditar por acreditar, mas é ter um fundamento para construir essa crença. E por que nós falamos de crença? Porque nós não temos uma convicção plena da reencarnação. Para que nós tivéssemos, nós precisaríamos visualizar as experiências de reencarnação que nós tivemos. E para nós aqui no mundo físico, com a nossa memória apagada dos fatos do passado, né? A gente lembra que nós não guardamos os fatos, mas guardamos as impressões. Mas as impressões podem ser impressões equivocadas. Há aqueles indivíduos que se lembram de passagens, de histórias que ele teria vivido, mas ele não tem certeza. Então, quer dizer, nós não temos uma convicção de que realmente isso é. Assim como amanhã nós temos a convicção que o sol vai voltar a aparecer. E por que nós temos essa convicção? Porque nós estamos vendo isso acontecendo. Mas e a reencarnação? Então nós temos ali uma crença muito forte, uma crença muito racional, uma crença muito lógica que trata para nós da reencarnação, baseado em todos os estudos que nós temos. Mas, de um modo geral, a ideia da reencarnação ela se torna mais sólida ou menos sólida de acordo ali com cada indivíduo, de acordo com suas crenças, com os seus estudos, com o conhecimento que ele adquiriu. E aqui, então, nessa 330, Miramês diz o seguinte para nós. Perigoso, né, Brasa? A gente vai falar depois sobre o esquecimento do passado e esse tema, né, que trata da regressão de memória, ele é abordado. Então a gente vai falar, só que lá no final do capítulo ainda. André colocou, né, já cheguei à conclusão que não sabemos nada efetivamente da vida espiritual. Somente o que os espíritos nos ensinam. De fato, Andréia. Então, muitas vezes, assim, aquela certeza que nós temos, a mesma certeza que um espírita tem do mundo espiritual, um evangélico tem também do mundo espiritual na visão dele. Porque aí nós falamos de paixões, aí nós vamos construindo através da lógica, através da compreensão, mas o entendimento de fato do mundo espiritual, você tem que estar lá no mundo espiritual. Ah, eu tenho certeza que existe vida fora do nosso planeta. Baseado em quê? Ah, porque eu já vi foto, porque eu já vi isso, essa é a sua base de conhecimento? O mundo espiritual ele acontece da mesma forma. Só que o mundo espiritual, a nossa grande preocupação deve ser conhecer o mundo espiritual para fazer o nosso trabalho moral. E não ficar preocupado, como a gente já conversou, até ontem nós falamos sobre isso, ficarmos preocupados com o que existe no mundo espiritual. Porque é exatamente o que você colocou, o nosso entendimento está limitado naquilo que os espíritos trouxeram para nós. Ou aqueles que relatam para nós. Mas e você? Você colocaria sua mão no fogo por isso? Você daria sua vida por essa certeza?
Aí a nossa ideia é, bom, eu vou melhor esperar então, mas eu vou trabalhando para ampliar cada vez mais o meu conhecimento, o meu entendimento. Porque é a minha lógica, é a minha razão que me conduz por esse caminho. E quando eu estiver no mundo espiritual, aí tudo isso então vai ser resolvido. Entendo que em zilhões de mundos, né, super maiores e menores que o nosso, tem que ter algum tipo de vida, né? Pois é, a gente está, né, com a expectativa, com a esperança e com a lógica de que isso também existe. Mas enquanto isso não aparecer de fato, a gente continua no nosso campo das especulações. Então vamos lá. 330, Prelúdio da Volta, Miramês trazendo para nós aqui as suas orientações. Ele diz assim: quase todos os espíritos pressentem a sua volta à carne, em se cumprindo a lei da reencarnação. Alguns deles, quando a ignorância os domina, quando nascimento à revolta, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo, ainda que na inconsciência. Outros aceitam a volta diante dos conselhos dos benfeitores da espiritualidade, mas depois se arrependem e em muitos casos não chegam a nascer. Daí advém o aborto, mesmo com todos os cuidados que a futura mãe tem com seu estado de gravidez. Olha só nesse primeiro parágrafo, quantas ideias Miramês vai lançando em torno da reencarnação. Há aqui alguns deles, quando na ignorância domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo. Outros aceitam diante dos conselhos dos espíritos, mas outros mas depois se arrependem, gerando ali então aquela interrupção do processo. Já encontramos muitos que imploram a volta ao corpo e sentem prazer em tal viagem, sabendo que é pelas vidas sucessivas que se melhora espiritualmente. As variações são muitas no quadro das vidas múltiplas. Outros são ainda mais cuidadosos, pedem um preparo alongado, de maneira a não servirem de motivo de escândalo no decorrer da vida da Terra. Aqueles que trazem para o mundo físico um acervo de qualidades despertadas têm a vantagem de se livrarem de muitas tentações, saindo ilesos das emboscadas, das trevas que sempre acontecem. As colônias espirituais são escolas de preparo das almas, de modo que elas possam se fortalecer nas suas fraquezas, ganhando terreno no campo de ascensão espiritual. As vidas sucessivas são uma lei universal, não somente para os seres humanos, mas para todos os reinos da natureza, fazendo parte do crescimento espiritual de toda a criação de Deus. Como o fenômeno chamado de morte, a reencarnação é também inevitável. São mudanças necessárias que sempre buscam mais luz de entendimento e de paz para o coração. Uma grande parte dos espíritos que reencarnam pressentem o dia da volta, se ainda não o sabem. Olha só então, pressentem caso ainda não saibam, aquilo que a gente conversou no início. Para tanto, temos um sentido que nos faz entender o que pode acontecer conosco como o temos, de que existe um ser supremo que comanda todos. É essa intuição. E até mesmo essa intuição, muitas vezes, nós tentamos ignorar. É o caso, por exemplo, dos materialistas, ou até mesmo, e não apenas compreendendo ou aceitando a existência de Deus, mas fazendo as suas próprias interpretações. A doutrina dos espíritos é, pois, uma escola de luz por nos advertir, mesmo antes de desencarnarmos, que devemos nos preparar para outras voltas à carne. Esse preparo é nascido do amor de Deus e ao próximo, pela caridade em todos os seus sentidos, despertando no mundo íntimo os valores espirituais que possuímos como dádiva de Deus e esforço próprio. A reencarnação não vai deixar de existir, porque existem aqueles que ainda não acreditam nela.
Por isso é bom que busquemos entender as leis de Deus, e entre elas vibra a reencarnação. As vidas sucessivas nos mostram o atado de amizades que devemos possuir, entendendo que o nosso amor não somente à família de sangue, porém a toda a família universal, porque hoje podemos estagiar em um país e no amanhã em outro. Se já somos conscientes dessa verdade, é bom que o nosso amor comece a quebrar as barreiras e avançar sem fronteiras que o impeçam de amar. A reencarnação é uma necessidade da alma, como força que a impulsiona para o alto e para Deus. Os processos de reencarnação são engenhosos. No entanto, os benfeitores espirituais cuidam dessa ciência com todo o amor que podem dar aos que vão ingressar nos fluidos da carne. Nós já reencarnamos muitas vezes e poderemos voltar muito mais, herdando a terra como promessa da luz. Preparamo-nos com Jesus. As suas escolas são inúmeras na face da terra, de sorte a nos levar para a tarefa do aprendizado com coragem e alegria. O prelúdio da volta pode ser a intuição que temos no fundo da alma e a necessidade de crescimento espiritual. Oremos e trabalhemos, cultuando a caridade, que nos levará aos campos de luta, de modo que venceremos a nós mesmos, conhecendo as nossas necessidades e despertando os nossos valores na amplitude do amor. Então, Miramês aqui fazendo para nós esse comentário, trazendo aqui essas ilustrações, mostrando que é uma lei, é um fato, que é o que os espíritos trazem. E aí, por mais que eles falem, nós aqui do mundo, lembrando mais uma vez que a doutrina espírita ela não foi elaborada para os espíritas, ela foi elaborada para o mundo. Uma grande parte do nosso mundo hoje ainda ignora completamente não somente os seus ensinamentos, mas ignora inclusive a própria existência da doutrina. Foi bem tranquila, mas ele trouxe para nós aqui visões diversas daqueles espíritos que aceitam, que ignoram, que resistem, e aqueles que compreendem. E no caso aqui ele até comenta que a doutrina é, pois, uma escola de luz para nos advertir mesmo antes de desencarnarmos. Quer dizer, a doutrina nada mais é do que um manual de instruções que vai então antecipando todas essas leis a que todos nós estaremos submetidos, que nós estamos submetidos. Então é a lei da desencarnação, é a lei da reencarnação, leis diversas que vão existindo, e conforme a gente vai compreendendo, as nossas próprias vidas vão se moldando a partir desse conhecimento. Se moldando como? Se eu compreendo a lei da reencarnação, para que eu vou criar uma situação hoje em que essa lei vai me trazer de volta todos os resultados negativos daquilo que eu semeei? Então eu posso começar, a partir de agora, tendo esse entendimento, começar a viver em função dessa compreensão, fazendo com que essas regras se apliquem a meu favor e não contra mim, de acordo com as resistências que eu crio. Então aqui essa primeira questão. 330 então. Kardec então na 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Dependem de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro, que os aguarda, constitui punição. Então aqui mais uma vez, todos os espíritos compreendem, tem aqueles que sim, tem aqueles que não. É realmente ali algo bem interessante, porque nós estamos acostumados, nós que estudamos, esses tantos e tantos livros que vão chegando para nós estamos acostumados a ver o mundo espiritual a partir dessa visão que os espíritos espíritas trazem para nós. E quando eu falo espíritos espíritas, nós lembramos o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que sempre usa essa expressão,
Os espíritos espíritas aqui reunidos, quando ele fala dos congressos e tudo mais, né? Isso é algo muito interessante. Porque a visão que nós temos do mundo espiritual, ela tem esse viés espírita. Porque são trabalhadores espíritas, são espíritos que estão vinculados a instituições, são espíritos que estão vinculados a essas comunidades no plano espiritual. Quando nós vemos nosso lar, por exemplo, nós compreendemos que essa colônia, que essa comunidade, ela tem como princípio fundamental, embora o ensinamento cristão, mas ela tem como ensino fundamental a própria doutrina espírita, o entendimento daquilo que a doutrina espírita traz para nós, sobre desencarnação, sobre reencarnação, sobre obsessão, sobre mediunidade, tudo isso é tratado em nosso lar. E nós vimos André Luiz relatando isso. E o próprio André Luiz já se mostra como um espírito espírita também. Porque ele psicografou no centro espírita, conheceu o Chico, conheceu os outros mentores, mas vamos pensar numa colônia na Índia. Vamos pensar numa colônia na África, na Rússia, na China. O que será que eles falam nessas colônias? Qual é exatamente a filosofia que predomina nesses locais? Então não nos iludamos, nós que somos espíritas e que somos estudantes, que o mundo espiritual, nessas colônias que acolhem esses espíritos, que saem do mundo espiritual com a consciência ainda muito materializada, que eles tratam com essa supernaturalidade sobre a vida no mundo espiritual. Imaginemos essas colônias em que, por exemplo, quando se fala sobre Palestina, quando se fala sobre Israel, esses espíritos que desencarnam, o que eles compreendem a respeito da reencarnação, a respeito da desencarnação? Além das provas, de esquecimento do passado, todos esses conceitos que nós estudamos. Se nós aqui estudamos isso hoje, e esses mesmos ensinamentos refletem no mundo espiritual, ou melhor, aquilo que se estuda no mundo espiritual reflete sobre nós aqui encarnados, como será que as coisas acontecem nessas regiões do planeta em que esses assuntos não são tratados, pelo menos entre os encarnados? Como esses espíritos chegam no mundo espiritual? Então, quer dizer, quando se fala sobre um ambiente onde as ideias espíritas estão presentes, como a gente costuma ler nos livros, Filomeno, Chico, André Luiz e outros espíritos, e lá do outro lado, como é que será que isso acontece naqueles outros mundos? Como se falar de reencarnação para países que muitas vezes sequer compreendem a realidade espiritual? Por isso, então, quando tem uma questão como essa, em que é perguntado, todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Muitos há em que tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Então nós vamos falar de pessoas aqui do nosso país, da nossa região, de acordo com as crenças que são aqui predominantes. No nosso caso aqui é o cristianismo, né? Segmentado ali entre católicos, entre evangélicos. Imaginemos lá fora. Pois é, então a própria França, que ignorou, que foi o berço da doutrina espírita, ignorou. O próprio, se você vai, mais do que isso ainda, Andréia, se você vai para o Oriente Médio, onde Jesus nasceu e viveu e divulgou os seus ensinamentos, hoje tem uma força essencialmente judaica e essencialmente islâmica. Quer dizer, nem Jesus, o ensinamento dele, viveu naquela região onde hoje esses conflitos acontecem. Nós temos ali aquelas pequenas comunidades que vivem ali, por exemplo, né, um catolicismo ortodoxo, trazendo ensinamentos diferentes. Então, quer dizer, nem Jesus conseguiu manter ali o ensinamento dele naquela região. Imagina Kardec na França. E isso porque o ensinamento de Jesus foi lá há quase 2000 anos. De lá para cá, quer dizer, tudo aquilo foi sendo transformado, ninguém mais fala sobre isso. E como que isso repercute no mundo espiritual? Essa é a questão. Será que os espíritos aceitam isso com facilidade? Aí com a palavra os nossos amigos do outro lado, né? Como será que isso acontece numa colônia espiritual longe daqui do Brasil, onde nós falamos sobre espiritismo?
O Braz lembrou aqui, né, de Planalto Central, a coluna Redenção, trabalha com mutilados, né? Então tem também esse perfil, né, Braz, de cada colônia trazendo ali uma característica de trabalho, de população, de propósitos, né? Nem fala, né, o que vemos em Israel não dá para entender tanto ódio, né? Pois é, como é que esses espíritos vão compreender a ideia da reencarnação? Né? Então, isso que é importante para nós. Não, eu não concordo, Braz, sinceramente, porque não foi Maomé que distorceu tudo isso, foi a interpretação dos encarnados que começaram a pegar esses ensinamentos e deformá-lo. Né? Porque nós temos no mundo espiritual as comunidades islâmicas que vivem o islamismo puro, o islamismo verdadeiro, que é muito diferente daquilo que aconteceu. Porque da mesma forma que nós pegamos o cristianismo naquela época da Inquisição, ele foi completamente deformado pelos encarnados. Então a gente lembra que não é a religião em si, mas é a forma como as gerações encarnadas interpretaram. Nós tivemos grupos evangélicos, por exemplo, que eram extremamente radicais com a Inquisição também. Tivemos ali as cruzadas envolvendo muçulmanos com cristãos durante aqueles períodos todos. Então ali, pois é, mas ali depende muito da interpretação que eles tinham. A gente tem que ter uma compreensão histórica das coisas. Se nós pegarmos, por exemplo, Moisés, ele também lá nos livros dele, no Deuteronômio, ele fala que você tem que apedrejar aqueles que são os necromantes. Então se você não estuda contexto histórico, filosófico, a gente acaba fazendo depois uma interpretação errada. E aí quando nós vivemos uma interpretação errada, aí sim esses problemas surgem. Mas a filosofia em si, ela tem que ser compreendida. Aquele olho por olho, dente por dente do passado, tá lá no Antigo Testamento. O Deus dos exércitos destruir aqueles povos que são os inimigos, está tudo lá. Né? Mas é cultural, né, Brás? Tem que lembrar a parte cultural. Paulo de Tarso também fala que a mulher deve ser submissa ao homem, que o homem deve respeitar o seu escravo, é tudo que é contexto histórico. Né? Jerusa colocou, né, fundamentalismo é ruim em qualquer religião ou segmento. Né? Então tudo isso assim, somos nós encarnados que acabamos fazendo uma interpretação equivocada, exatamente porque esses ensinamentos, quando eles começam então a vir para o mundo e a passar pelas nossas mãos, e nós fazemos as nossas interpretações, aí então nós criamos os problemas. Porque a essência em si é uma essência pura. Mas a nossa visão limitada acaba depois deformando e trazendo todas essas dificuldades. Né? O pior é que algumas pessoas levam ao pé da letra hoje, né? Então isso acontece também. Mas de qualquer forma, então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, então, nessa questão 331 que nós vimos aqui, vemos ali então que nem todos compreendem, que varia muito do grau do estágio evolutivo de cada espírito, varia muito de acordo com suas crenças, de acordo com a cultura que o influenciou, e como foi colocado aqui, depende de estarem mais ou menos adiantados. E aqueles que não têm essa compreensão, essa mesma incerteza de saber quando ele vai reencarnar, é para ele ali algo angustiante, o que constitui, como colocado para nós aqui, uma punição. Para que ele possa aprender ali a trabalhar-se moralmente, né, até mesmo intelectualmente, no mundo espiritual para poder dar continuidade na sua evolução. Então todos esses exemplos que nós vemos nos livros de espíritos que no mundo espiritual se preparam para uma nova reencarnação, nós vamos encontrar ali situações das mais variadas. Né? Pois é, sabe Brasil, eu tive contato com um colega brasileiro. Ele é de Mato Grosso, mas ele mora em Lyon. E lá em Lyon, ele tem um trabalho que é fazer uma feira livre, daquelas feiras igual a gente tem aqui no Brasil, só que de livros espíritas. E aí então, é interessante que ele comentava que quando ele colocava os livros lá na frente, os conselhos que os amigos
franceses davam para ele era que ele não falasse de Jesus, que ele mostrasse o livro dos Espíritos, mas se você falasse de Jesus, você estaria criando uma visão religiosa do Espiritismo, e os franceses não gostam disso. Então é isso que a gente acaba percebendo, que cada cultura vai criando, muitas vezes ali uma questão fundamentalista, como lembrou a Jerusa, outros vão criando uma visão muito mais materialista do mundo espiritual. E aí ele falava assim, não, eu vou colocar o livro aqui de Jesus na frente porque ele que é meu patrão. Não dá para colocar ali no fundo para não espantar as pessoas, porque o Espiritismo fala dos ensinamentos dele. E aí eram aquelas feiras assim com 3 bancadas cheias de livros. E isso, livros em francês, livros em português, livros até em outros idiomas. Né? Então, essa é a grande dificuldade, são as dificuldades do mundo que nós criamos. Você falar de Jesus, por exemplo, em Israel, você falar de Jesus para as religiões islâmicas, você falar de Maomé em religiões cristãs. Quer dizer, somos nós, seres humanos, que criamos os conflitos, por causa dos nossos conceitos equivocados ou dos nossos preconceitos. Mas é isso, gente. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Questão 330, questão 331.